Meus amigos e minhas amigas, canal de Xavier, eu sou o Xavier. Acabei de ver o último vídeo, o vídeo de despedida do pessoal do Flow. Nesse vídeo o Monark anuncia que não está mais participando, ou melhor, o Igor, que é o outro sócio administrador do Flow, da empresa, que gerencia o Flow Podcast, né, que produz o Flow Podcast. O Igor anuncia que vai pagar, comprar a parte do Monark, do empreendimento. Ele diz que não acha justo que ele saia sem nada, portanto ele vai comprar a parte do Monark e o Monark vai seguir a vida dele. E o Flow vai ficar agora só do Igor e acho que tem mais um outro sócio, não sei dizer exatamente, mas não sei se eles vão colocar uma outra pessoa na mesa, né, como entrevistador, né, do Flow, porque era o Igor e o Monark que entrevistavam as pessoas. E nesse vídeo eles chamam uma pessoa que é o professor, eles nomeiam o convidado como o professor André Laiz, que se apresenta como uma pessoa da comunidade judaica, como um judeu, e que logo de início oferece a eles um livro de nome Holocausto, do Martin Hubert. E é emblemático que quando ele oferece o livro, o livro fica no meio da mesa, porque ele está sentado, o entrevistado de um lado e os entrevistadores do outro lado da mesa. A câmera está filmando. Né? Então o entrevistado vai e oferece para eles o livro, diz que traz para eles e coloca o livro assim na direção deles. E eles não pegam o livro. O Igor fala, você trouxe um livro aí, o livro do Martin Hubert, e aí ele fala, esse aqui é o livro Holocausto, um livro que trata da questão do Holocausto e tal. O monarca não se manifesta, não pega o livro, o monarca está o tempo todo no canto. Quando foi dada a palavra dele, depois do Igor fazer uma pequena introdução e explicar a situação que eu acabei de falar, quando ele diz que o monarca vai sair e tal, ele passa a palavra para o monarca, e o monarca, em poucas palavras, diz que não tem muito o que dizer, porque que ele errou, mas que ele não é nada disso, e que ele errou, e que é isso, acharam melhor ele sair. É muito lacônico e com uma cara assim de menino mal criado que foi castigado, mas que como menino e criança não tem ainda a compreensão exata do que fez. E, portanto, fica ali ressentido e com uma cara de poucos amigos, ao mesmo tempo com aquele jeitão tristonho. E esse convidado vem e faz uma longa explanação sobre a questão dos perigos do nazismo, porque para quem não sabe, para quem está vendo esse vídeo que eu estou fazendo agora, para quem é de Portugal, de outros países lusófonos, de comunidades de imigrantes em outras regiões do mundo, lusófonos, outras regiões do mundo, não sabe, o Flow Podcast, o maior podcast do Brasil, depois de várias outras polêmicas, teve uma polêmica agora no penúltimo vídeo, em que esse cidadão monarque faz uma defesa da legalidade, da legalização de um partido nazista no Brasil, porque segundo ele, partidos da esquerda radical são legalizados no Brasil, então deveria se permitir também a legalização de partidos da direita radical. O que é um absurdo, porque não existe no Brasil nenhum partido de esquerda que possa ser comparável, mesmo da esquerda mais radical, que possa ser comparável ao partido nazista, porque nenhum desses partidos de esquerda radical prega, tem lá nos seus estatutos, tem lá nas suas normas internas, né, a distinção entre raças que o nazismo fazia. Nenhum partido tem isso. Porque um partido, para ser legal no Brasil, ele tem que apresentar um estatuto. Nós temos aqui no Brasil um Tribunal Superior Eleitoral, né? que esse tribunal ele julga, ele rege, né, toda a questão político-partidária e eleitoral no Brasil. Existem regras.
que os partidos, para se tornarem legais, eles têm que cumprir. E não é permitido pela lei brasileira que um partido tenha nos seus estatutos, né, nas suas leis internas, qualquer menção a questões, a diferenciação racial entre os seres humanos. E um partido como o nazista, que uma vez chegando ao poder, a primeira atitude dele vai ser acabar justamente com a democracia, com o Estado de Direito, com o Estado Democrático de Direito, com os direitos humanos, com os direitos dos cidadãos, com a pluralidade de ideias, com a alternância de poder. Então, não é permitido. Isso que eles não entendem. Em eventos, em vídeos anteriores, esse cidadão monarca já tinha se envolvido com outras polêmicas. Por exemplo, quando ele defendeu o direito de pessoas racistas de manifestarem suas ideias racistas. Ele é um defensor, assim, tanto tacanho, mas é um defensor da liberdade restrita. Né? Fazia muitas acusações, muitas críticas, melhor dizendo, ao Estado, e na ideia dele não deveria haver Estado. Eles não, o que essa figura, pessoas que pensam como eles não compreendem, é que a nossa própria existência nesse mundo em sociedade que nós vivemos, ele só é possível porque existe uma força, um poder que permite isso, e nesse caso, esse poder é o Estado. É claro que a gente deve criticar o Estado, mas essas pessoas, eles querem abolir o Estado, eles acham que o maior mal é o Estado. Se você consegue abolir o Estado, os problemas se resolvem, porque a liberdade, o mercado se autorregula, né? E que os homens vão se organizar em instituições diferentes do Estado. Eles não percebem a coisa do vácuo de poder. Eles acham que uma sociedade sem Estado seria melhor regida pelas grandes empresas. Eles acham que a Coca-Cola traria para a humanidade uma organização maior e melhor do que os estados nacionais que existem hoje. Enquanto que algumas pessoas, como eu, por exemplo, defendem e lutam pela melhoria dos estados, pela democratização cada vez maior dos estados, né? Pela transparência das ações dos estados, ou seja, por uma evolução da nossa noção de Estado que começa lá no passado remoto, quando alguém se intitulava rei e conseguia fazer com que outros os obedecessem e obrigassem a outros também a obedecerem, e assim foram criados os reinados, os impérios, etc. E a luta da humanidade nesses séculos e séculos para que essa organização inicial, extremamente totalitária, fosse se democratizando. E é nesse contexto, nesse caminho, pessoas como eu acreditam que o Estado deve seguir. Mas outros não, acham que nós temos que acabar com o Estado, porque o Estado é o mal maior, é a raiz de todos os problemas que a humanidade, pelas quais a humanidade passa. É claro que o Estado criou muitos problemas para os seres humanos, é claro, né? Mas imaginar que nós podemos acabar com os governos nacionais, etc., e que vamos encontrar uma solução, tudo vai ficar resolvido, é uma loucura. É uma loucura. E é nessa linha de raciocínio que esse monarca vem seguindo. Mas ele defendia isso sem um arcabouço lógico, sem argumentação mais sólida. A defesa dele é sempre muito rasteira, muito rasteira. E acabou dando no que dando. Tiveram um sucesso imenso, né?
tornaram-se o podcast mais famoso do Brasil, procurado por todos, aqueles que vivem, que precisam de visibilidade ou que querem, políticos, artistas, etc. Né? Começaram a ganhar bastante dinheiro, tinham muitos patrocinadores de grandes empresas, muitas visualizações no YouTube, né? Muitos inscritos, uma coisa muito grandiosa mesmo. E pelo jeito, é interessante assim como é que as coisas também podem escapar das mãos, né? Você não tem nada, de repente começa a ter tudo e de repente perde tudo. É muito interessante como essas coisas acontecem. Mas, bom, o Monark, nesse último vídeo, mostra que não aprendeu nada. Mostra que não aprendeu nada. No final do vídeo, as considerações finais dele, ele quase não fala no vídeo, é sempre o Igor conversando com o professor André Laís, que fala a maior parte do tempo do vídeo, sempre chamando muita atenção para a coisa do que é o nazismo. O nazismo não é igual a outras forças políticas do campo democrático, que a gente não pode comparar. Ele fala dos horrores do Holocausto, que o Holocausto não atingiu só judeus, mas ciganos, negros, homossexuais. Os próprios eslavos, que também alguns lutaram até pelo nazismo, mas os próprios eslavos eram considerados inferiores pelos nazistas. Bom, no final, as considerações do monarca são mínimas, que errei, mas não desenvolve, não fala realmente eu preciso aprender mais, vou me esforçar, vou prestar mais atenção no que as pessoas falam. Não falando isso, simplesmente não, eu não sou nazista, entenderam mal, mas vou usar aquele velho ditado: a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Não basta você dizer que você não é nazista. Você tem que tomar atitudes você tem que ter atitudes que não sejam atitudes nazistas. Você tem que ter atitudes antinazistas. Não basta você dizer que você não é racista, você tem que ter atitudes antirracistas. Não basta você dizer que você não é homofóbico. Eu tenho amigos gays. Eu não tenho nada contra os gays, eu tenho amigos gays. Mas aí você faz piadas contra os gays, você critica quando a escola tenta implementar medidas para que crianças gays ou com um comportamento diferente daquela divisão de gênero masculino e feminino, quando essas crianças são agredidas por outros alunos. Não podemos, vamos também fazer esse carnaval todo, né? Ou seja, o flow de agora em diante não vai ser mais o mesmo. Não sei se continua, eles vão tentar, porque é uma fonte de dinheiro ali, né? Eles fizeram ali um discurso também, porque tem muitos empregos, que tem mais de quase 100 pessoas trabalhando para eles, essas pessoas não podem perder seus empregos. Mas é claro que a preocupação deles, do Igor, né, é continuar tendo o seu lucro, o que é defensável, obviamente, né, o empreendimento dele e tal. É isso. Para quem é de outras regiões do mundo, que não o Brasil, e quiserem saber mais, é só entrar no YouTube aí, esses dias, últimos dias, o que se tem falado direto aqui no Brasil é sobre essa questão do Flow Podcast, FLOW Podcast. É isso, gente. É isso. Lição aprendida, eu espero. Parece que não, mas um abraço.